Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 14. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eu lembrei desse versículo porque aqui em 2 Crônicas 14 nós vamos ver a história de Asa. E logo no versículo 2 diz assim: na vida de quem faz o que é bom e reto perante Deus, ele honra com vitórias humanamente impossíveis. Então Asa fez o que outros líderes não tiveram coragem de fazer. Asa temia a Deus e decidiu fazer o que era correto, independente de opiniões contrárias. Então ele aboliu de Judá ali tudo que não agradasse a Deus, tudo que pudesse ser considerado abominação ao Senhor, e deu voz de ordem ao povo que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Resultado: houve paz no seu reinado, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Edificaram e prosperaram. Precisamos fazer o mesmo que Asa fez, abolir de nossas vidas tudo aquilo que possa se ter tornado um ídolo. Muitas vezes nós trocamos o assim diz o Senhor por tão pouca coisa, então vem o inimigo ali com 1 milhão de dificuldade e ainda queremos colocar a culpa em Deus, quando o desejo do Senhor é diferir tudo que ameaça a nossa paz. Cristo nos advertiu que teríamos aflições no mundo, mas ele também nos assegurou que ele venceu o mundo. Então, o que ele nos pede hoje é que apenas confiamos nele. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho. Assim você recebe as notificações e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então, deixa agora seu like, comenta, compartilha. Você faz isso de forma rápida e nos ajuda a expandir a palavra do Senhor. Faça isso agora, porque ainda dá tempo de você ler o capítulo 14 todinho de 2 Crônicas, para a gente poder, então, discutir aqui os principais pontos. A gente observa que começa logo mostrando ali a ascensão de Asa ao trono, né? Assumindo o reinado ali do seu pai Abias, né? Então Abias, embora tenha demonstrado alguma retidão, não conseguiu eliminar a idolatria que se enraizou ali em Judá, deixando o reino em um estado assim de decadência espiritual. No entanto, com Asa, a história começa a tomar um rumo diferente. A primeira coisa que notamos é que Asa é apresentado como alguém que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então essa afirmação é de muita importância, pois vai estabelecer de imediato o caráter de Asa como um rei justo e piedoso. Então ele não apenas governou de acordo com a sua própria vontade, mas ele buscou fazer o que era agradável aos olhos de Deus, colocando a fé e a obediência ao Senhor como prioridade em seu governo. Então essa caracterização de Asa como um rei virtuoso contrasta de uma forma dramática com os reinados anteriores em Judá, que frequentemente eram marcados pela idolatria, apostasia, corrupção moral. Então a ascensão de Asa ao trono, portanto, vai simbolizar ali uma renovação espiritual, que era muito necessária ali ao povo de Judá. A frase seu Deus também é muito significativa, pois demonstra a relação pessoal de Asa com Deus. Ele não apenas reconheceu o Deus de seus antepassados, mas o aceitou como seu Deus, mostrando ali um compromisso pessoal com a fé. Então isso implica aí a devoção dele, o desejo sincero dele de seguir os caminhos de Deus na sua liderança, né? Então, além disso, a escolha de Asa de buscar a vontade de Deus em seu reinado é importante para todos os líderes ali da época. Então, a sua decisão de governar com base nos princípios de Deus, em vez de afastar da fé, como os predecessores fizeram, destaca ali a importância de liderar com integridade, com devoção espiritual, né? Então, marcando aí mais uma vez a importância de uma liderança justa, né? Que não se baseia apenas em habilidades políticas, estratégicas, mas uma liderança que busca a vontade de Deus, né? E a gente prossegue aí, e no versículo 3 começa nos informando ali sobre as primeiras medidas que Asa tomou ao assumir o trono. Então, ele tirou do país os altares estrangeiros e os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e cortou os postes ídolos. Então, essas ações são bem emblemáticas, né, da seriedade de Asa em eliminar a idolatria e restaurar o culto a Deus. Então, Asa removeu altares estrangeiros, que haviam sido ali introduzidos pelos governantes anteriores. Esses altares eram dedicados a divindades estrangeiras e era símbolo da apostasia do povo de Judá. Então, a remoção desses altares foi um passo fundamental para erradicar a influência da idolatria no reino. Além disso, Asa também quebrou as colunas sagradas, que eram ali pilares de adoração a deuses pagãos, né? Então, esses pilares eram comuns em práticas religiosas idólatras e representavam uma clara violação do mandamento de adorar somente a Deus.
A ação de Asa de quebrá-los vai simbolizar ali a sua determinação em eliminar todas as formas de idolatria do rei. Então o rei não parou por aí. Ele também cortou os poste-ídolos. Os poste-ídolos eram objetos de culto associados a Deus Aserá e eram usados em rituais pagãos. Sua remoção era fundamental ali para a purificação espiritual de Judá. Então essas ações de Asa são um testemunho de uma liderança corajosa, da sua fé inabalável em Deus. Ele não apenas emitiu ordens, mas também tomou medidas práticas para garantir que a idolatria fosse erradicada. Então, essa abordagem aí decisiva mostra que Asa estava disposto a enfrentar a oposição e a resistência que surgiriam aí durante esse processo de reforma. Então, essa passagem vai destacar também a importância da liderança na influência moral e religiosa de uma nação. Então, as ações de Asa tinham impacto profundo na vida religiosa e espiritual de Judá, restaurando a adoração a Deus e promovendo a retidão moral. Isso nos lembra que líderes comprometidos com princípios justos podem se moldar positivamente a cultura e a espiritualidade de toda uma sociedade. A partir ali do trecho do versículo 6, em diante, vai nos apresentar agora a ameaça iminente de Zerá, o etíope, e a maneira pela qual o rei Asa enfrentou essa ameaça ali, com fé e determinação. Então, esse episódio demonstra ali o papel da confiança dele em Deus, no meio a um desafio ali insuperável. Zerá era um líder militar etíope com um vasto exército que marchava ali contra Judá. Então a ameaça era forte, o oponente era forte, e não devia de modo nenhum ser subestimado. No entanto, a maneira como Asa enfrentou essa ameaça revela muito sobre a fé e a confiança dele em Deus. Então o versículo 7 vai logo nos informando que Asa convocou o povo de Judá para se reunir em Misba, onde oraram a Deus em busca de orientação e ajuda. Então, a ação dele foi convoca o povo, mostra a habilidade de Asa ali em unir o povo em um momento de crise, e buscar o Senhor como refúgio, como fortaleza. Então, a oração de Asa, que é registrada ali no versículo 11, é muito tocante. Ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as nações e clama por sua ajuda, afirmando que somente Deus pode dar-lhes a vitória. Então, Asa demonstra sua humildade profunda e a sua dependência total de Deus. Ele reconhece que a batalha é do Senhor e se o Senhor não for por ele, não é. Então, essa oração é um exemplo notável de confiança e submissão a Deus em face de uma ameaça assustadora. Então, a resposta de Deus à oração de Asa é impressionante. O versículo 9 diz assim que o Senhor derrotou Zerá e seu exército diante de Judá. Então Deus concedeu a Asa e ao povo de Judá uma vitória esmagadora sobre um inimigo que era numericamente superior. Isso não apenas ali fortalece a fé de Asa, mas também demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de proteção para aqueles que o buscam. E aí nós temos uma lição de confiança em Deus. Então Asa enfrentou uma ameaça impossível, mas a sua fé e a sua decisão de buscar o Senhor em oração e dependência resultaram na vitória miraculosa. Nos lembra que, mesmo diante dos nossos desafios, que são mais intimidantes, nós podemos encontrar força na confiança em Deus e na oração, porque Ele sim tudo pode. A história de Asa vai destacar a importância de buscar essa vontade de Deus em todas as circunstâncias. Em vez de confiar nas nossas próprias habilidades militares ou nos nossos recursos, Asa reconheceu a sua necessidade da orientação do Senhor. Então, essa atitude de humilde, de submissão a Deus é muito importante, um testemunho para as nossas vidas. Quando a gente tem ali no versículo 9, vai dizer assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de combate. Então, olha só a grandeza desse exército, Vai dando um peso ali essa situação, deixando mais angustiante. Mas não intimida Asa, porque ele vai fazer o quê? Vai buscar a ajuda do Senhor, Então, ele vai reunir o exército em Mispa, que é uma cidade estratégica, e convoca o povo para se juntar a ele, para quê? Para orar, Então, ele mostra ali essa capacidade de reunir o pessoal no momento de uma crise e ficar junto, solidifica a unidade da nação, Então, Mispa se torna o local onde Asa e o povo se reúnem em oração, unidade e dependência de Deus.
E a oração registrada no versículo 11, então, né, expressando ali total humildade, né, ele declara: socorre no Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti homem algum. Então, nessa oração, Asa revela a sua confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Ele não confia na sua própria força ou nos números, mas em Deus como um único verdadeiro recurso para vencer. Então, Asa compreende que, quando confiamos em Deus e invocamos o seu nome, ele é capaz de realizar o impossível. Então, a resposta de Deus à oração de Asa vai nos mostrar justamente isso, a confiança, a fidelidade de Deus em agir em favor daqueles que confiam nele. Né? Então, ele sim é aquele que é capaz de realizar maravilhas em nossas vidas, desde que nós vivemos na dependência dele. Né? E a partir ali do versículo 12, a gente vai vendo o desfecho, né, da história. Então, essa vitória que o rei Asa, né, tem sobre o exército, né, ressaltando aí tudo que o Senhor fez, né, por ele, por causa dessa dependência. No versículo 12, começa descrevendo a ação ali de Asa ao liderar seu exército em um encontro dos etíopes, lá no vale de Sefatá. Então, Asa não recuou diante da ameaça, mas avançou com determinação, confiando na promessa de Deus de auxílio. Então, essa atitude, né, corajosa dele, decidida, é um testemunho da confiança dele. Né? Ele orou a Deus e agora ele vai lá agir, né, com fé. Então, no versículo 13, revela ali, bem no auge da batalha, que Asa clama ao Senhor por ajuda. Né? Então, é um momento crucial, pois Asa coloca a sua fé em ação. Ele clama: Senhor, não há ninguém além de ti para ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda no Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e em teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti homem algum. Então, essa oração reflete a mesma confiança e humildade que vimos anteriormente na oração de Asa lá em Mispá. Então, ele reconhece que sem Deus a batalha é perdida, mas com o Senhor eles têm vitória. Né? Então, o versículo 14 mostra ali a resposta. Né? Então, a intervenção do Senhor, que foi esmagadora a vitória ali. Então, a multidão etíope foi derrotada e a vitória foi atribuída a quem? Ao poder e à fidelidade de Deus. Né? Precisamos aprender a confiar no Senhor, porque Ele faz, Ele cumpre, Ele é fiel. Né? O que a gente pode tirar de reflexão aí de 2 Crônicas 14 para os nossos dias? Né? Então, a gente tem ali o rei Asa de Judá, né, enfrentando uma ameaça extraordinária. E o que mais vai se destacar, na verdade, é a resposta de Asa diante desse conflito, desse problema. Então, diante de uma situação impossível, ele fez o quê? Ele confiou em Deus. Ele buscou a orientação de Deus. Ele não desistiu porque ele sabe que Deus é Deus de impossíveis. Nós precisamos ter essa fé, depositar a nossa confiança no Senhor, assim como ele fez. Né? E olhando aí para o contexto cristocêntrico, não podemos deixar de ver como Asa nos aponta para Cristo. Assim como Asa enfrentou a ameaça etíope com coragem e fé em Deus, Cristo enfrentou a cruz com determinação e obediência ao Pai. Então Asa clama a Deus: socorre no Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Da mesma forma que Cristo, lá no Getsêmani, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Então, a vitória que Deus concedeu a Asa e ao povo de Judá é um reflexo da vitória suprema de Cristo sobre o pecado e a morte na cruz. Assim como Deus interveio na batalha de Judá, ele ressuscitou Cristo dos mortos, que triunfou sobre o pecado e inaugurou a vitória eterna para todos os que confiam nele. Como disse lá em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Hoje nós, num mundo cheio de desafio, incerteza, ameaça de tudo quanto é lado, somos chamados a seguir o exemplo de Asa, e principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos depositar nossa confiança em Deus, buscar a orientação e a oração e reconhecer que somente nele encontramos refúgio e força. Salmo 18, 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, nele me refugio. Ele é o meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. Em Cristo, amados, encontramos a resposta para qualquer necessidade, seja espiritual, seja material, seja qualquer desafio que você enfrenta. Ele é o nosso refúgio seguro
nosso guia fiel, o nosso Salvador gracioso. Confie no Senhor de todo o seu coração. Lembre-se, em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Quero te desafiar ainda a orar por 3 pontinhos, sempre. Confissão e arrependimento. Precisamos nos dobrar diante do Senhor, para que Ele possa tirar de nós qualquer tipo de idolatria ou pecado que se encontra escondido de nós mesmos. Então confesse ao Senhor, peça ao Senhor para jogar luz na sua vida, confessa, arrependa e seja restaurado. Ore também para que você tenha essa dependência de Deus no momento da crise, que você não fique abalado, angustiado, ansioso, mas que você aprenda a depender, que Deus pode todas as coisas. Então recorra a Ele, E ore também por ações de graças pela fidelidade de Deus. Reconheça que Deus tem sido bom. Ele tem sido bom na sua vida. Então agradeça. Então que suas orações sempre tenham esse momento de gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que Ele já tem liberado sobre sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe.